Olá! No ano em que os recursos para as universidades e a pesquisa sofreram grandes cortes, parte dos deputados vem se mobilizando para driblar o problema. É o caso da deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora por 2 mandatos. Margarida é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais e presidente da Subcomissão de Orçamento para a área de Ciência e Tecnologia. É com ela que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputada. Tudo bom, Mariana? Bem-vinda de novo. Muito obrigada. Deputada, a senhora apresentou uma emenda de comissão de 300 milhões de reais para as bolsas do CNPq no ano que vem. Quer dizer, seriam pagos no ano que vem. As bolsas do CNPq sofreram muitos cortes nesse ano, né? Esse ano nós vivemos o tempo todo, Mariana, em estado de crise. E eu acho que isso naturalmente atrapalha demais a própria evolução da pesquisa. Porque se o pesquisador, os seus assistentes, estão sempre na iminência de terem o seu projeto interrompido, isso naturalmente não ajuda. Então, ano que vem, nós vamos ter esses 300 milhões de reais garantidos para que as bolsas sejam pagas, porque esse ano não constava a quantidade suficiente de recursos já no orçamento. Não foi nenhum corte do governo. Na própria lei orçamentária, os recursos previstos já eram insuficientes. Tá. E o governo nada fez, já sabendo disso desde o início do ano, também não se movimentou para resolver esse problema. Aqui, na verdade, nós tivemos uma grande mobilização da Câmara, inclusive do presidente Rodrigo Maia, para que nós finalmente conseguíssemos achar recursos para pagar as bolsas desse ano. Pois Então, isso está resolvido, deputada? Isso está resolvido, tá? Isso é muito importante, porque as bolsas, o nosso público às vezes não sabe, alcança boa parte delas meninos e meninas do 8º e do 9º ano, para forjar vocações de cientistas. Nós precisamos de sensibilizar, desde uma idade precoce, as pessoas para elas se interessarem pela investigação, pelo estudo, que são trabalhos onerosos, requerem disciplina, paixão. Então, as bolsas começam daí. Você tem bolsas de iniciação científica júnior para os meninos do ensino médio. E isso vai até aos chamados, as bolsas de pós-doutorado, que servem para quê? A pessoa terminou o doutorado. Hoje no Brasil são 16 mil que terminam por ano. Como nós estamos num momento de muita contenção de despesa, as universidades não estão fazendo concurso. No Brasil, a maior parte dos doutores vão para as universidades. Nos Estados Unidos, metade dos doutores vão para as empresas. Mas aqui no Brasil, nós ainda não aprendemos que as empresas devem contratar doutores. Então, e também a pesquisa, boa parte da pesquisa é feita dentro da universidade. Sim, como é em todo lugar do mundo. Mas a pesquisa tecnológica, aquela que se desdobra no setor industrial, no setor de serviços, acaba sendo feita em parceria com empresas. Mas para a empresa ser parceira, ela precisa ter quem consiga jogar o jogo. Então, por isso que nos Estados Unidos, 50% dos doutores formados nos Estados Unidos vão trabalhar em empresas. Nós ainda não conseguimos assimilar esse povo muito qualificado. Então, a bolsa de pós-doutorado é um tempo que esse jovem, que essa jovem que se doutorou, que recebeu recursos públicos para se tornar um pesquisador de primeira linha, um pesquisador original, ele recebe para continuar a sua pesquisa. Na verdade, a grande pesquisa que é feita no Brasil é feita pelos doutores, ou por quem está estudando para fazer doutorado. Certo. Então, essas bolsas elas são imprescindíveis para a sustentação do sistema nacional de pesquisa e desenvolvimento. Então, ano que vem, 300 milhões de reais para a bolsa do CNPq, para todo mundo ter segurança e tranquilidade para fazer o seu trabalho. E essa não precisa ser votada. Não. Ela é necessariamente, ela passa. Essa é uma emenda de comissão, tá certo? Então, tem mais chances de sair do papel. Tem toda a chance de ser executada. Certo. Então, ela não é uma emenda impositiva, como são as emendas individuais ou as emendas das bancadas regionais. Mas sendo uma emenda de comissão, isso entra no orçamento e, portanto, pode resolver algum problema de carência que nós tenhamos no ano que vem.
Pois é, deputada, o mês do professor acabou de passar, né? Nesse ano difícil. O que se pôde comemorar nesse ano? Eu acho que se pôde comemorar, Mariana, a luta. Porque os professores, assim como os estudantes, defenderam a educação, defenderam as universidades, defenderam o importantíssimo trabalho que é feito no Brasil. Hoje, nós tivemos nesses dias o seminário que estuda a relação entre as universidades públicas e o desenvolvimento tecnológico. Pra você ter uma ideia de como que isso é tão reconhecido em países fora do Brasil, na Alemanha, o setor de inovação está dentro do Ministério da Economia. Porque na Alemanha eles já compreenderam que a inovação tecnológica, que depende fundamentalmente das universidades, da pesquisa básica, ela é o grande elemento estratégico para determinar a grandeza econômica da Alemanha, sua competitividade internacional. Hoje, a riqueza é o conhecimento. Nós vivemos na chamada economia do conhecimento. As fábricas são as universidades. Essas são as plantas, as usinas que nessa nova economia precisam de receber o investimento. E no Brasil nós estamos fazendo isso muito bem. No Brasil, nós, diferentemente do que tem sido anunciado, e eu aproveito aqui a nossa conversa, Mariana, para dizer que se nós formos olhar os indicadores internacionais, a pesquisa brasileira é de primeira qualidade. É uma pesquisa que tem o mesmo impacto que a pesquisa feita, por exemplo, nos Estados Unidos. Mais impacto do que, por exemplo, na Rússia, onde não se pode dizer que a Rússia não seja uma potência científica, não é? Então, e sempre o Estado investiu. Sempre, claro, como investimento prioritário. Então, no Brasil, apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando, nós estamos batalhando com galhardia. Tá. E mesmo recebendo pouco, nós estamos produzindo muito. Deputada, estamos com pouco tempo. Eu queria perguntar para a senhora relatou um projeto de lei que prevê a adoção dos chamados recursos educacionais abertos pela administração pública. A senhora pode explicar um pouquinho melhor? Isso é uma forma, Mariana, da gente também se tornar contemporâneo. Recursos educacionais abertos são aqueles que, adquiridos pelos governos, e o Programa Nacional de Livros Didáticos é um dos maiores programas educacionais do Brasil. Então, os livros que forem, material pedagógico que for adquirido, o livro, o vídeo, hoje nós vivemos uma sociedade multimídia, né? Eles podem ser aproveitados pelo professor, não apenas aplicando, mas o professor pode elaborá-los, eles são abertos. Entendeu? É como você não tem, por exemplo, sistemas abertos de informática. Então, o material pedagógico também passa a ser aberto. Ele pode ser aperfeiçoado pelo professor na sua prática. O professor pode, por exemplo, inserir mais problemas de matemática para resolver um determinado problema. Isso é um lado. Qual é o outro lado? É que esses recursos, prioritariamente, eles são desenvolvidos em meio eletrônico. Porque hoje, eu, por exemplo, sou uma leitora só do Kindle. Eu hoje só compro o livro eletrônico. Já se adaptou ao Kindle, né? Me adaptei perfeitamente, nem sei como é que eu vivia antes. Porque é tão mais prático, é tão melhor. O material pedagógico também tende a se tornar totalmente um material eletrônico. Um material que o menino vai poder baixar no seu telefone celular, que ele vai poder levar para casa dessa forma tão leve e, ao mesmo tempo, tão densa, tão contemporânea. Então, ter votado esse projeto é ter contribuído para que o Brasil seja um pouco mais moderno, mais contemporâneo na área da educação. Tá bom, deputada, muito obrigada pela sua participação. Deu para a gente, num outro dia, a gente se aprofunda mais no REA. Eu estou à sua disposição, eu acho que o assunto vale a pena. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Eu conversei sobre a situação atual da educação e da pesquisa com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas. Ela foi, por 2 vezes, reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora e é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Quem quiser rever esta e outras edições, pode acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais!